Tour de France 2021, reta final. É apenas uma desculpa para falar um pouco sobre o Tour de France 2021, que vai começar dia 26, é isso? Uma semana antes do que geralmente aconteceria por conta dos Jogos Olímpicos, então além de toda a confusão do calendário por conta da pandemia, a confusão de calendário continua por conta das Olimpíadas, então todas as competições do calendário mundial, eles estão sendo as competições estão sendo espremidas, condensadas num menor espaço de tempo. Agora a gente precisa lembrar também que muitas competições foram canceladas, o que obviamente para os ciclistas, talvez para os mais experientes, eles tenham mais dificuldade de se adequar do que para a molecada que está chegando. Primeiro que a molecada é a molecada, né? É que nem quando você é moleque, você passa 2, 3 noites sem dormir, vai para a faculdade, vai para o trabalho, vida normal. Depois de um tempo, se você vai dormir mais tarde, daí para acordar no mesmo horário já é mais complicado. Brincadeiras à parte, apesar do know-how do treinamento que os caras mais veteranos eles vão desenvolvendo, esse know-how de treinamento ele está associado à repetição, né? Ele tem, durante 10 anos, ele vai testando diferentes rotinas, diferentes preparações, diferentes estratégias para se chegar na melhor forma física no Tour de France ou durante o Tour de France. E com certeza durante ano passado e esse ano, talvez isso tenha sido comprometido. E para a molecada. Eles vão lá, quebram tudo e como a gente tem visto. O motivo de fazer esse vídeo é quase que por um único ciclista, Mark Cavendish. Ainda bem que eu tenho feito uma campanha extensa, não que essa campanha tenha influência realmente do que está acontecendo com ele, mas eu acho que dos grandes nomes do ciclismo da minha geração, de acompanhar ao vivo, o Mark Cavendish ele é o último que tem chance de uma vitória. Por esse tempo passaram alguns ciclistas, o Lance Armstrong, o Contador, os irmãos Schleck, o Cadel Evans, o próprio Vincenzo Nibali, o próprio Valverde. Então tiveram alguns nomes. Mas quando a gente olha esses nomes, que em geral eles são mais voltados para a classificação geral, o Chris Froome, nada se compara ao número de vitórias do Mark Cavendish. É que o Mark Cavendish, ele ainda não é um cara comentado historicamente, porque ele está na ativa e existe essa brincadeira pejorativa de que ele não é mais o mesmo, e realmente ele não é mais o mesmo, ele não é mais um moleque, o ciclismo mudou, os sprints finais eles mudaram, mas se ele conseguir apenas uma vitória, é o que ele precisa, ele só precisa de uma vitória no Tour de France para encerrar a carreira dele e para entrar no livro de história que o último ano dele foi um ano onde ele venceu uma etapa do Tour de France e ele é o cara com o maior número de vitórias no Tour de France, em etapas. E pronto, é isso que ele precisa. Então, como é um vídeo pessoal, para uma torcida pessoal, de que ele ganhe pelo menos um estágio, porque daí eu vou ter a sensação que, como espectador, eu participei assistindo da história da carreira de um dos caras mais vitoriosos. E eu acho que dificilmente vão aparecer novos ciclistas que consigam acumular o mesmo número de vitórias, porque os ciclistas eles estão num pico de performance bem prematuro, mas eu não tenho certeza o quanto duradoura vai ser a carreira deles. Talvez fisicamente possa ser duradouro, mas a performance, talvez eles não consigam sustentar uma performance, porque se eles têm uma ótima performance com 18, 20 anos, isso quer dizer que a maturidade com 23, 24, 25, eles sustentam até 26, 27, e a partir dali ele vai ter que começar a concorrer com moleques de 18 anos, só que a gente estará em 2030. Só que em 2030 o treinamento, a alimentação, tudo mudou. Então, essa geração com acúmulo astronômico de vitória, eu acho difícil que aconteça. Por favor, sintam-se à vontade em colocar nos comentários.
Aproveitando que eu tô falando do Cavendish, falar de algumas equipes, de alguns caras, de algumas confirmações da participação do Tour de France. Essa é da The Koenig Quick Step, com o Cavendish, com o Julian Alaphilippe, Casper Asgreen, entre outros nomes. É engraçado porque eu nunca tive a sensação de que a The Koenig Quick Step tá meio perdida. E por incrível que pareça, desde o Giro de Itália, quando a minha impressão é que eles literalmente queimaram sem necessidade nenhuma o Renko Evenepoel. Eles queimaram, porque você pegar um moleque que estava saindo da situação que ele saiu após um acidente, você podia ter ele na manga, coloca o João Almeida que tinha feito algo incrível, ou simplesmente volta a ser The Koenig Quick Step, o Wolfpack que tá lá para ganhar a etapa. João Almeida, se vira aí, meu, se você estiver bem a gente te ajuda, a gente tá aqui para ganhar a etapa. Renko, você nunca participou de uma grande volta, sobe na bike aí, se você estiver bem a gente te dá apoio, mas a nossa missão é ganhar a etapa como sempre foi. Não fizeram nenhuma coisa nem outra. Não foram atrás de etapa, usaram o Renko, queimaram o moleque, fritaram o moleque e fritaram o João Almeida. O Mark Cavendish não estaria escalado para o Tour de France, porque todo mundo sabe que ele não tem a melhor condição física para o Tour de France. O Samuka torcer é uma coisa. O Samuka ser o diretor esportivo e convocar o Cavendish, ou o Wolfpack ter a melhor opção de sprintista, o Cavendish, cara, The Koenig Quick Step, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com os caras. Julian Alaphilippe, Casper Asgreen, David Ballarini, Matteo Cattaneo, Mark Cavendish, Tim de Klerk. A coisa mais linda do mundo é ver o Tim de Klerk puxando o pelotão nas etapas de sobe e desce ou nas etapas planas. Michael Markov e Dries Davids. Imagina o seguinte: Tim de Klerk da The Koenig Quick Step, Tony Martin da Jumbo Visma, os dois medindo forças ali, e o Filippo Ganna vai pro... Não, imagina, o Filippo Ganna acho que ele não vai pro Tour, daqui a pouco eu vou chegar na Ineos Grenadiers. Imagina, Filippo Ganna, Tim de Klerk e o Tony Martin, os três, embalando uma das, talvez, 3 das melhores equipes do planeta. A Alpecin Fenix, que foi convidada para as 3 grandes voltas, por conta de um único cara, Mathieu Van Der Poel. Só que a gente precisa pensar que todas as competições que a Alpecin Fenix apareceu até agora, os caras fizeram um ótimo trabalho. Mesmo antes da participação do Mathieu Van Der Poel no Tour de France para validar a participação da Alpecin Fenix como uma equipe convidada, mesmo antes disso acontecer, a Alpecin Fenix ela já não precisaria do Mathieu Van Der Poel para ser uma equipe que todo mundo tá de olho. E isso é incrível para os caras, porque ficar na mão apenas do avatar não dá. Isso é o que as equipes elas não podem deixar isso acontecer. Ficar na mão única e exclusivamente de um cara é ótimo para o ciclista, é péssimo para a equipe. Então, mas enfim. O que o Mathieu Van Der Poel vai fazer no Tour de France? Vai tentar ganhar a etapa, é o que ele tem que fazer. Você acha que o cara tá preocupado em lutar ficar com essa historinha de lutar pela classificação geral? Eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora talvez tenham pessoas que imaginem que ele, sei lá, de repente ele pega a camisa amarela, todo mundo começa, Mathieu Van Der Poel vai ganhar o Tour de France, vai ganhar o Tour de France. Não, Julian Alaphilippe vai ganhar o Tour de France. Não, Julian Alaphilippe não vai ganhar o Tour de France. Samuca, Julian Alaphilippe vai ganhar o Tour de France. Julian Alaphilippe não vai ganhar o Tour de France. Ineos Grenadier, cara, Richard Carapaz, Castroviejo. Castroviejo é o cara, é o líder. Não oficialmente, mas ele é o cara na montanha que se mostrou o cara mais calmo, controla o gap, controla, né? Chegou pro Egan Bernal. Nossa, quase que. Pro Egan Bernal, falou, calma, fica tranquilo aí. Telgo Genhar, Kwiatkowski, acho que é o último ano, Rich Porte, Luke Rowe, Geraint Thomas e Dylan Van Barley.
Geraint Thomas, Richard Carapaz, Rich Porte e Telgon Gerhardt. O Telgon Gerhardt é o forte dos fracos de caras que já ganharam uma grande volta nos últimos anos. Ele é fenomenal, mas eu acho que é o mesmo cenário da primeira conquista do Tour de France do Egan Bernal. O que é ótimo que acontece, porque daí o cara muda de estágio na cabeça dele, ele fala assim, sou o vencedor de uma grande volta, e dali pra frente parece que o cara, né, é um efeito positivo. Mas se olhar as circunstâncias com que aconteceu o Giro de Itália, não dá para dizer que se colocassem ele como o capitão da equipe, isso aconteceria de forma brilhante, como aconteceu com o Egan Bernal agora no Giro de Itália. Richard Carapaz já teve seu momento agora, então eu acho que tá todo mundo diferente do que aconteceria, do que eu imaginava 2-3 meses atrás. Eu acho que tá todo mundo satisfeito em trabalhar pro Geraint Thomas. Após o que aconteceu no Tour da Suíça, o Carapaz mostrou que tá muito forte, o Rich Porte mostrou que tá muito forte, só que o Geraint Thomas mostrou que tá muito forte. Então não tem motivo para imaginar que todo mundo vai trabalhar pro Geraint Thomas. O Geraint Thomas ele vai se manter sempre no bloco principal e outros atletas vão fazer movimentações que possam ser estratégicas. Talvez uma movimentação dessa acabe com a camisa amarela, mas isso não quer dizer que o Geraint Thomas vai deixar de ser o capitão. Ele vai continuar sendo o capitão e daí passa a responsabilidade para as outras equipes tirarem a camisa de alguém que não é o Geraint Thomas dentro do ônibus da Ineos. O fantástico da Ineos ter a camisa amarela, não com o capitão, é que o capitão termina a etapa, vai descansar, vai recuperar e as outras equipes ficam confusas. E aí, a gente marca o Geraint Thomas ou tenta tirar a camisa do Richard Carapaz, por exemplo? É um elemento estratégico fantástico. Arkea com Nairo Quintana, Barguil. O Barguil poderia fazer alguma coisa, é difícil imaginar, assim como o Nairo Quintana. Eu gosto muito do Nairo Quintana, mas torcer pro Nairo Quintana é algo meio estranho. Com certeza numa etapa, montanha longa, categoria 1, uma montanha de 30 km, daí ele faz lá um ataque fantástico, mas é difícil. Com o contrarrelógio que ele tem, talvez com a não agressividade em montanhas menores, é difícil imaginar o que ele pode fazer. Eu falei de fritar o Remco Evenepoel, ele ficou em terceiro no campeonato nacional que aconteceu de todas as nacionalidades esse final de semana. Ele ficou bem puto por ter conquistado a medalha de bronze, e daí teve um pessoal que ainda comentou com toda razão, falar pro Remco para ele baixar a bola, para ele relaxar um pouco, senão ele vai aposentar que nem os Chileques aposentaram super prematuro. Eu acompanhei os Chileques, eu tive a oportunidade de assistir os Chileques competindo no Tour de France ao vivo, e é a mesma coisa, eram dois irmãos, o Andy e o Frank Schleck, fenomenais. Eles não eram os melhores, mas eles eram fenomenais em super jovens. Eles se colocaram tanta pressão que eles não eram o melhor, mas eles eram eles estavam entre os 3, 4 melhores ciclistas de grande volta. Só que eles colocaram tanta expectativa sobre eles mesmo que eles fritaram e perderam o tesão pelo esporte. E se a The Quick Step continuar fritando o Remco e ele continuar se colocando essa pressão, moleque novo, quase morreu, terceiro, supostamente ele não precisava estar feliz, mas não precisava estar tão frustrado quanto ele se mostrou. Só que ao mesmo tempo, esses caras são grandes campeões porque para eles ou é o primeiro ou não é nada. Então é algo que é difícil de balancear. Israel Startup Nation foi legal porque a confirmação do Chris Froome, ali eu acho que foi muito mais uma questão Chris Froome, você precisa ir para o Tour de France. Mesmo você não estando preparado, negou, se vira. Você precisa ir porque a gente precisa da sua repercussão. Daí é ótimo porque isso tira a pressão dele, o Michael Woods e o Dan Martin talvez consigam fazer alguma coisa, e é a mesma história. Se o Chris Froome conseguir a vitória de uma etapa, por incrível que pareça, ele é o ciclista de grande volta mais bem sucedido em atividade. Então a gente não pode simplesmente rasgar essa página da história, porque o cara faz parte da história. Ele é o ciclista mais vitorioso de grande volta em atividade. E se ele ganhar uma etapa,
talvez isso dê uma motivação extra para a equipe. Bike Exchange, Esteban Chaves tem se mostrado super bem, Simon Yates, aqui a equipe. Chavito, Luke Durbridge, daí tem o Lucas Hamilton, Christopher Beck. O Simon Yates, aqui quem pode fazer alguma coisa é obviamente o Simon Yates, e o Esteban Chaves, se conseguir trabalhar com o Simon Yates, seria algo super bacana. Bahrein Victorious, Jack Hagan pelo Bilbao, Sonny Colbrelli, Mike Harley, Mohoric, Wout Poels, Dylan Teuns. Não dá para saber o que esperar da Bahrein Victorious, que é essa equipe. Movistar, meu. Olha a bagunça que é a comunicação visual da Movistar. Vovô Valverde vai fazer alguma coisa com certeza. Seria bacana que o Enrico Mas ele finalmente encontrasse o caminho da vitória. Difícil imaginar, mas é a mesma coisa. Ele está entre os 3, 4 melhores ciclistas do planeta para a grande volta, só que é difícil converter esses top 4 em ser o melhor, ser o campeão do Tour de France. Mas como no último documentário que ele fala que ele chegou com uma expectativa muito alta no Tour de France, querendo ser o campeão, e quando ele chegou lá ele percebeu que talvez ele tivesse que colocar objetivos mais realistas, talvez se ele chegar nesse Tour de France com objetivos mais realistas, por exemplo, um top 3 estaria ótimo, esse top 3 talvez deixe uma porta muito mais aberta para se acontecer alguma coisa e se tornar o campeão, do que ir por Tour de France tendo certeza que vai ser campeão, que foi o que aconteceu. O único questão ali é Enrico Mas e Marc Soler, eu não sei o quanto pode ser conflitante, e o vovô Valverde que vai decidir. O vovô Valverde chega lá no ônibus e fala assim, você faz isso, você faz aquilo, e é isso. Hoje sou eu que vou ganhar, ninguém faz nada. Bom, é isso. A UAE, eu não sei quem são os caras confirmados, mas o Pogacar está confirmado, a Jumbo-Visma, o Primož Roglič está confirmado, e é isso. Informações adicionais, as convocações oficiais, as grandes ausências, as grandes presenças, por favor, coloquem nos comentários, e daí a gente vai ter muito tempo para falar sobre Tour de France. Quais são os meus favoritos? Eu não tenho a mínima ideia, sinceramente, e eu acho isso bacana, porque se eu soubesse quem iria ganhar o Tour de France, eu não precisaria nem assistir. Lógico que existem os favoritos, mas da forma como as grandes voltas elas têm acontecido de forma extremamente agressivas, aonde as etapas planas e as descidas têm se mostrado cada vez mais definitivas e importantes, eu prefiro não ter favoritos e não fazer nenhum tipo de previsão, certo? Abraço, tchau, comentários à vontade.